áreas como saúde, educação e segurança pública, que são bens da cidadania brasileira, não podem ser objeto hoje de qualquer tipo de redução e de cortes. Exatamente porque, na situação que temos atualmente no Brasil, nós já não temos uma prestação de serviços nestas 3 áreas que possam comportar um atendimento mínimo da população brasileira. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar o Dr. Cláudio Lamaque, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Como lhe disse, traríamos e trouxemos representantes de todos os estados. Nós temos secretários municipais aqui de todos os estados da federação, representando o CONASEMS. Queria dizer que o CONASEMS representa 5.570 municípios, então não tem paixão partidária. Temos paixão, sim, pelo Sistema Único de Saúde, que não é o sistema para pobre. É o sistema para 200 milhões de brasileiros usuários do SUS. Então, me incomoda muito quando a gente começa a ouvir que temos que pensar nos pobres. Nós temos que pensar nos 200 milhões de brasileiros garantidos na Constituição de 88, no seu artigo 96. E para isso nós estamos aqui. E desde a Constituição de 88, o SUS passa por uma série de dificuldades ligadas à questão do financiamento. O legislador não preocupou-se em definir claramente de onde viria o recurso anualmente para financiar aquilo que estava garantido na Constituição, que é saúde de direitos, mas de deveres também, e está ancorado em 2 políticas, a política econômica, né, e a política social. A falta de uma política social, né, vou dar exemplo de uma, que é um transporte coletivo de qualidade, que dá a condição do trabalhador de ir e vir, obriga o cidadão brasileiro hoje a comprar motocicleta. E essas motocicletas estão enchendo as nossas UPAs, os nossos UTIs, usando órteses e próteses e causando uma série de demandas de financiamento para a saúde que não estava no nosso planejamento. É a falta do cumprimento do artigo 96 da Constituição, uma política social. Nós vamos entrar mais à frente sobre a questão fiscal. Então, anualmente, presidente, os secretários de saúde municipal, estadual e federal têm que passar o pires, passar o chapéu no Congresso para a defesa de recursos para o ano seguinte para a saúde. Então, desde a Constituição, a gente sofre ataques. E nós queremos o cumprimento do Ministério da Saúde, porque tem que se falar que o ano passado os municípios brasileiros colocaram todo o seu IPTU arrecadado, ou seja, 8 pontos percentuais além do mínimo constitucional na saúde. Foram 24 bilhões além do mínimo constitucional aplicados pelo município. Os estados aplicaram 6 bilhões além do mínimo constitucional. E o Ministério da Saúde apenas 500 milhões. Para o Ministério da Saúde, piso e teto é a mesma coisa. Não é mínimo, que nem está sendo considerado pelos municípios desde a emenda 29, lá de 2000, e não é mínimo que está sendo considerado pelos estados, que demoraram um pouquinho, mas hoje estão cumprindo, né, os 12%. Queria dizer que um grande erro cometido pelo nosso Congresso Nacional na tentativa de dar resposta ao Saúde Mais 10. Aqui muito bem colocado pela CNBB. A tentativa foi de dar uma resposta, aprovar a emenda constitucional 86, que, aplicada esse ano, deixa de aplicar 17 bilhões na saúde, só na mudança de fórmula de cálculo do ano passado, da emenda 29 para a EC 86. Então, foi um grande erro, sim, do Congresso, e o Congresso tem o dever de corrigir isso com a nação, porque tirou recursos garantidos da saúde na votação da emenda 86. Tem que se falar também do SUS. Muito se fala, e essa mesa repetiu algumas vezes, os gargalos do sistema. Os gargalos que a mídia toda hora estampa na cara dos jornais, de toda a imprensa.
Mas nós temos que falar dos bilhões e bilhões de procedimentos e cidadãos brasileiros que são atendidos diariamente nas nossas equipes de saúde da família, nas nossas unidades de saúde, nas unidades hospitalares, nos hospitais filantrópicos credenciados ao SUS, de todos os serviços que são prestados. Tem que se lembrar aos brasileiros que com R$ 2,90 por dia por cidadão, para dar desde a atenção primária, a primeira consulta, primeiro curativo, até transplantes e medicamento de alto custo, como foi demonstrado, com R$ 2,90, o problema do SUS não é gestão. O problema do SUS não é falta de gestão. O problema do SUS é falta de dinheiro, é falta de recursos. Lógico que temos problemas de gestão. Em 10 meses, estamos no 4º ministro da Saúde. Em 10 meses, são mais de 19 secretários de Estado que mudaram, deixaram de ser secretários e assumiram outros novos. Em 10 meses, quantas centenas de secretários municipais deixaram de ser secretários, pois estão sendo judicializados, o seu patrimônio é bloqueado, e aí não querem mais assumir a saúde, porque é a pasta mais difícil, né, do município. Então, registrar isso, para nós, é muito importante. Temos que lembrar, são R$ 2,90 por habitante dia. O CONAS e CONASEMES assinaram junto uma nota técnica. E nós temos feito isso, uma parceria muito importante. A nota técnica que fala sobre a 241. E aí, eu queria entrar num grande ataque que, para mim, é o checkmate do Sistema Único de Saúde. Eu acho que a 241, ela fere de morte o Sistema Único de Saúde. Então, queria passar a primeira, por favor. Aí a estimativa de perda financeira do orçamento da saúde federal, se a PEC 241 for aprovada. E quero dizer que, neste momento, já tem o parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. O parecer do deputado Danilo Forte foi favorável à PEC 241. Então não dá para brincar. E aí a importância dessa mesa tão representativa, de estar unindo forças, estar juntos para brigarmos contra a PEC 241. A perda nos próximos 20 anos significa 654 bilhões que nós vamos deixar de ter nos próximos anos se a PEC for aprovada. E aí tem ano a ano, isso não foi escrito por nós, secretários municipais de saúde, foi por um conjunto de especialistas, estudiosos em economia da saúde, e nós temos, caro representante da... Arnaldo, né? Perdão, do Ministério da Fazenda, estamos à sua disposição para sentar em qualquer mesa para debater esse tema. Debater com a Fazenda, porque nós entendemos de saúde, mas entendemos também que são os municípios que estão garantindo a saúde, enquanto assumindo responsabilidade anualmente, desde a Constituição de 88, e o governo federal transferindo responsabilidade e o dinheiro não acompanha. Então, esse é o quadro que nós construímos, e ali muito, não dá para ler, nem o número aqui eu estou conseguindo ler, mas está ali a comissão de pessoas que eu agradeço, né, o IPEA, tantos outros, desculpa, não vou citar, senão vou esquecer gente, que sentaram conosco, junto com o CONAS e CONASEMES, para escrever essa nota técnica. O próximo. Esse próximo número também, esses dados vão ficar, viu, presidente? Pode divulgar, pode colocar no site, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Aí apresenta a perda de estados e municípios, né, somados estados e municípios, ou a perda em 20 anos de 420 bilhões. Né, e aí a gente apresenta por estados da federação. O meu estado lá de Minas Gerais vai perder 45 bilhões nos próximos 20 anos. O próximo. Aí o empenho de perdas. Né, e aí pegamos alguns serviços. Apenas para dar exemplo, né, de perdas em ações e serviços públicos, de conquistas da sociedade brasileira. Em leitos de UTI. Menos 1.900 leitos em 2017, menos 12 mil leitos em 2020. Se a UTI, se esse evento diz que a saúde está na UTI,
Eu estou dizendo que o paciente morreu, porque vai faltar leito de UTI. A UPA, as nossas UPAs, menos 549 UPAs ao longo de 20 anos. Equipe de saúde da família, menos 4.000 equipes. Menos 4.000 médicos, menos 4.000 enfermeiros, menos 20.000 agentes comunitários de saúde, né, e por aí afora. A estimativa de população não atendida, né, descoberta pelo Sistema Único de Saúde, 12 milhões de brasileiros. E aí fazer mais um registro. Nós temos 150 milhões de brasileiros dependentes exclusivamente do SUS. 50 milhões que têm planos de saúde ou pagam de forma particular, dizem que não usam o SUS. E esses 50 milhões têm 51% de todos os recursos aplicados na saúde. Enquanto para os 150 milhões, 49%, dito aqui inclusive pelo nosso ministro. Qual o plano de saúde que faz o atendimento do SAMU hoje? Que faz o resgate dos traumas? Qual o plano de saúde que dá atendimento integral, inclusive no transplante de órgãos, de vacina, de vigilância em portos e aeroportos, de prevenção e promoção? Então, todos nós, 200 milhões de brasileiros, somos, sim, usuários do Sistema Único de Saúde, e é esse sistema que nós temos que defender. Próximo, por favor. Nos próximos 20 anos, o governo federal vai estagnar os gastos da saúde e da educação. É preciso que a educação tome conta disso. Não é só a saúde, que terá os seus recursos congelados pelos próximos 20 anos. Mesmo se houver o crescimento da economia, o SUS vai continuar perdendo. Porque começamos esse ano com 13,2 e esse vai ser o patamar de entrada, o patamar de crescimento. A partir do próximo ano, a variação, o crescimento da inflação, apenas a inflação, nos próximos 20 anos. Então é com 13,2 que se fará os cálculos da saúde. E o ano passado, o Ministério investiu 14,8, ou pelo menos empenhou, né? Porque os empenhos também do Ministério, depois de 5 anos, prescrevem. E a gente não está olhando para isso, nós vamos ter que olhar para isso, porque é muito fácil. Chegar no final do ano, não cumpriu a emenda 86, vai lá e empenha. Né? Isso nós temos que olhar no município, no Estado e na União. É muito fácil, 5 anos prescreve, ninguém cumpriu, foi nada. Congelar por 20 anos recursos financeiros federais destinados ao SUS, que no ano deveriam crescer segundo a necessidade da população, pode ser entendido como antipolítica da saúde, como dever do Estado, do direito do cidadão. Próximo, por favor. O CONASEMES diz não ao limite de gastos federais para a saúde. Mas entendemos que nós, cidadãos brasileiros, que contribuímos com todas as políticas públicas. É o nosso dinheiro. E é preciso discutir com a sociedade, né, e ter o aval dos nossos representantes legais, dos nossos deputados e senadores, que eles façam o que a sociedade quer, não o que eles querem. É preciso sensibilizá-los para isso. E aí eu queria colocar, para encerrar as minhas palavras, algumas questões para reflexão. Uma política muito exitosa do Sistema Único de Saúde foi tirar da mídia a propaganda do cigarro. Os nossos filhos não fumam mais como nós fumávamos há décadas atrás. Mas o cigarro continua matando. Então, por que não aumentar o imposto do cigarro e esse dinheiro vir para a saúde para ajudar nos nossos cacons? Por que não fazer o mesmo com a política do álcool? Porque a política da cerveja, a propaganda da cerveja não é para mim, que bebo minha cerveja no final de semana. E gosto muito, mas é para os meus filhos, para os meus netos. Para este está dirigida a propaganda da cerveja. Porque além de tirar da propaganda, fazer uma cobrança maior de impostos, porque os acidentes de trânsito, né, por embriaguez, né, e as causas
nas nossas unidades de CAPES em função da doença, do álcool, né? Por que não esse tributo, esse novo imposto vir para a saúde? Da mesma forma, aumentar o DPVAT, e principalmente, né, para a questão das motocicletas. Né? Temos que parar com a hipocrisia. Né? Deixar de ser hipócritas com relação à questão de jogos. Quer o país que mais tem jogatina no mundo que esse Brasil, regulamentada e aprovada pelo governo, Mega Sena, Quina, loterias de federal e estadual. Por que não legalizar os cassinos? E esse recurso novo vir para a saúde? Por que não regularizar o jogo de bicho? Que é um dos jogos mais honestos, um pedacinho de papel, você vai lá, joga no grupo, vai e recebe no final da tarde. Por que não regularizar esse jogo e esse dinheiro vir para a saúde? Joga quem quer, joga quem tem dinheiro. O pobre não joga, quem joga é quem quer jogar. Então, por que não fazer isso? E, por último, planos de saúde populares. Nós dizemos não a planos de saúde populares. Como nós fizemos. Como nós fizemos, doutor Odorico, na última tripartite, onde esteve o Conselho Nacional de Justiça, representado pelo seu presidente Arnaldo Russepian, e dissemos claramente, né, o problema de ter plano de saúde popular, porque o médico vai ter lá o seu rendimento, um ou outro setor vai ter também, mas o que sair de exames e medicamentos é o sistema único que vai pagar. E isso vai aumentar ainda mais e desorganizar ainda mais as nossas filas e o nosso planejamento. Então, são essas as provocações. Queria, doutor Lamarck, agradecer muito. Né? E como disse alguém que falou antes de mim, nós temos que parar, acho que foi o Brito, temos que parar de falar para nós mesmos. É preciso que a sociedade discuta o sistema que é para todos, que atende, sim, milhões e milhões de brasileiros e que, se não fosse o Sistema Único de Saúde, esse país não estaria crescendo, não estaria numa situação que é, e ainda não está pior, porque nós somos muito ricos. Mas juntos nós vamos conseguir, com certeza, manter o sistema e fazer ele avançar. Muito obrigado, estamos à disposição. Convidamos a Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, doutora Hélida Graziani Pinto, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Também agradeço o convite que a Ordem dos Advogados do Brasil nos fez. Este é um evento que realmente conjuga os esforços de todos nós. É nessa condição que o Ministério Público se apresenta para esse debate. É uma grande alegria que vejo nesta mesa pessoas imbuídas de uma missão estruturante na questão do financiamento, e cumprimento em especial a deputada Carmen Zanotto e o Ronald no Conselho Nacional de Saúde, sem prejuízo também da atuação e da fala muito consistente do Mauro. Né? Falar após o doutor Gebran em relação às possibilidades do controle judicial me abre a perspectiva do ponto de vista de orçamento, e é nessa parte do debate que me ocupo de falar. Eu cuido do exame cotidiano das contas das prefeituras do Estado de São Paulo e das entidades da administração estadual do Estado de São Paulo. Eu vejo os números do orçamento periodicamente, regularmente. E me preocupa efetivamente essa questão do subfinanciamento do ponto de vista jurídico. Nós não nos atentamos para as inúmeras possibilidades de judicialização, de conformidade da execução orçamentária com o orçamento aprovado. É muito importante, pena que o representante do Ministério do Planejamento tenha saído, mas ainda há aqui o representante do Ministério da Saúde, assim espero. Pois bem, também saiu, que pena. Mas eu queria tecnicamente refutar a fala de que o Ministério da Saúde sempre aplicou acima do piso. Os dados das prestações de contas no âmbito do Tribunal de Contas da União indica fragilidades no cancelamento de restos a pagar não compensados, e não em volume pequeno.
né? Há, sim, elementos que poderiam ser buscados numa judicialização qualificada para compensação dos restos a pagar, que foram, à época em que foram empenhados, contabilizados no piso da saúde. Estamos, em 2016, com um risco iminente de calote desses restos a pagar, que chegam a quase 15 bilhões de reais. Se somarmos os 17 bilhões que o Mauro do Conasens trouxe, a respeito da entrada em vigor da emenda 86, serão, então, 32 bilhões, cuja retirada do custeio do SUS são inconstitucionais, e que podem ser discutidos num outro debate. Para tanto, eu gostaria de propor duas reflexões. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, o debate acerca do estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário brasileiro. Lembram-se? As cautelares que foram deferidas, das muitas, as duas únicas cautelares que foram deferidas na DPF 347 foram a audiência de custódia, né, para tentar diminuir o número de prisões em flagrante, e a segunda, a mais importante, que nós não estamos trabalhando juridicamente com a devida ênfase, o descontingenciamento dos recursos do fundo penitenciário. Vejam, quando o Supremo Tribunal Federal, numa DPF, controle concentrado de conformidade constitucional, diz à população que não é suscetível de contingenciamento os recursos vinculados, destinados ao sistema penitenciário brasileiro, ele nos dá uma indicação clara de um precedente que se aplica à saúde. E digo mais ainda, do ponto de vista do piso de custeio da saúde, os recursos têm sido contingenciados, o próprio ministro nos disse. Na apresentação do ministro, vocês devem ter visto, assim como eu também vi. 6 bilhões descontingenciados e que se espera descontingenciar mais 4,4 bilhões. É do slide do ministro que extraio essa informação. Vejam, contingenciamento de despesa obrigatória é vedado tanto no artigo 28 da Lei Complementar 141, quanto também é vedado no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O contingenciamento do recurso da saúde, ele não é trivial, ele não é simplório. É um contingenciamento feito por meio de uma manobra contábil. No início do exercício financeiro, o governo faz o decreto de programação, aquele decreto que diz qual que é a expectativa de arrecadar e qual é o fluxo de liberação para despesa, o cronograma mensal de desempenho, de desembolso. Pois bem, quando ele faz esse decreto, ele autoriza que o dinheiro da saúde seja empenhado até e tão somente o piso, e nisso, o Mauro tem toda a razão, o governo federal trata o piso como teto, ainda que haja despesas do Ministério da Saúde essenciais, de atividades meio, essenciais ao funcionamento das ações e serviços públicos de saúde, mas ele contingencia todo o restante e faz com que o limite de pagamento, que é, de fato, o desembolso real, seja inferior ao montante da despesa empenhada, já computados os restos a pagar. Vejam, a manobra autoriza empenhar, mas não autoriza pagar, já incluídos os restos a pagar dos anos anteriores, sempre com um saldo a menos de 15 a 16 bilhões ao ano. É como se fosse um cheque especial do piso da saúde. Não é deste governo, infelizmente é uma trajetória histórica, e que a gente vai atrasando os repasses para a prefeitura, atrasando os repasses para as entidades credenciadas, toda a rede prestadora de serviços. E aí eu queria retomar uma outra fala do ministro, quando ele dizia que não haveria redução da contratualização já feita no SUS, que a PEC 241 ou quaisquer outras iniciativas de ajuste não reduzirão a contratualização já estruturada da rede SUS. Vejam, se eu tenho uma média de quase 20% de restos a pagar que eu não pago, com a iminência de serem simplesmente cancelados, se eu não os compenso, e ainda vou ter a perda da PEC, que é a estagnação pela correção da inflação, haverá sim redução da rede. Mas a redução maior da rede que já existe é o não cumprimento da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite. O pactuado na Comissão Intergestores Tripartite com os estados e os municípios gera obrigações trilaterais. A responsabilidade solidária que nós discutimos em juízo, ela não é uma via de mão única só contra as prefeituras. A responsabilidade solidária tem que ser via de mão dupla, tripla.
E como que a gente vai discutir, de fato, essa queda de custeio que a União importará ao sistema, tanto com a PEC 241, como já trouxe com a emenda 86, se não judicializando? Se não revendo o parâmetro do direito de regresso desses mesmos municípios em face da União, quando eles responderem por demandas que não estavam pactuadas na CIT? Vejam, se não estava nas diretrizes e protocolos, se não estava na RENAME e na RENASES, é algo que não tinha pactuação em contrapartida orçamentária. A demanda judicial tem que ser também em sentido reverso. Nós temos que mudar o fluxo da judicialização, inclusive amparando os gestores municipais sobrecarregados nesse custeio. Eu vou repetir porque é muito importante. Quando o Supremo disse na DPF 347 que não caberia contingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário e decidiu cautelarmente, ele remonta à DPF 45 de 2004. Para quem não se lembra, a DPF 45 de 2004 é aquela em que o ministro Celso de Mello dizia que a LDO de 2004 não poderia prever menos dinheiro para a saúde, contabilizando no piso do governo federal os encargos financeiros que o Ministério da Saúde tivesse. Eu estou citando 2 precedentes do Supremo Tribunal Federal que nós invocamos muito pouco na judicialização que agora se faz necessária e que acredito muito que a OAB possa fazê-la multiplicar-se, que nós consigamos mudar a capacidade de interpretação sobre os orçamentos, que é: não cabe manipulação da atividade financeira do Estado a pretexto de ajuste fiscal para negar ou frustrar a efetividade dos direitos fundamentais. O pactuado na comissão intergestores tripartite é pacta sunt servanda. Essa é uma questão de equilíbrio federativo, ainda que excedente ao piso. Porque se a União aceitou pactuar na comissão intergestores e aquilo, na contabilidade dos números reais, exceder formalmente o piso, passa a se tornar uma obrigação que ela tem que realizar. Esse é o dever de gasto mínimo material substantivo. Não basta aplicar formalmente o percentual contábil e depois esvaziá-lo com pedaladas com mecanismos falseados de manipulação dos números. É preciso conter na ideia de gasto mínimo o conjunto das obrigações materiais e constitucionais de fazer, e que na área da saúde estão delineadas nessa pactuação tripartite federativa que tanto nós reclamamos seja levada a sério. E começar a falar de uma judicialização mais equitativa, uma judicialização mais racional, efetivamente nos abre o desafio de enfrentar, por exemplo, a situação dos estados que não têm aplicado o piso em saúde. Cito o exemplo do estado do Rio de Janeiro e também há pouco disseram aqui o exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Se o serviço de saúde é um serviço público de natureza continuada, e nós temos o princípio da continuidade dos serviços públicos, é um serviço essencial, a responsabilidade solidária, nesse momento, nos traria a ideia de que seria possível cobrar de quem possa custear a manutenção do serviço, e que depois se resguarde, procure se resguardar daquele que foi inadimplente no curto prazo. Deixar desestruturar o serviço SUS no Rio de Janeiro, o serviço SUS no estado do Rio Grande do Sul, a pretexto de eles, o nível estadual, não conseguir arcar com todas as suas responsabilidades federativas, é literalmente o que a colega do Ministério Público do Rio de Janeiro, Denise Vidal, chegava a dizer em relação à realidade que ela vive lá. É um genocídio. A falta de dinheiro fechará tantos leitos de tal forma de estruturar toda a rede, que se não entrar dinheiro federal, efetivamente teremos um genocídio. E não adianta cobrar isso em responsabilidade civil, na forma do artigo 37, parágrafo 6º depois. Precisamos reclamar, desde já, uma responsabilidade solidária que também se volte em relação ao ente mais omisso e com maior capacidade de custeio. Eu tenho invocado até mesmo a ideia de pensão alimentícia, o direito a alimentos, que diz do binômio possibilidade e necessidade. A saúde precisa. O Sistema Único de Saúde, federativamente estruturado, precisa. Diante de tantos impasses, quem tem possibilidade de absorver essas descontinuidades do serviço é a União, no que ela vai, inclusive, ser responsabilizada pela regressividade da emenda 86. Isso tem que chegar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. O artigo 2º da emenda 86 é inconstitucional. Ele estabelece subpisos que, por exemplo, fazem cair para 13,2% da receita corrente líquida em 2016, o que em 2015 era 14,8%.
Isso precisa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos pedindo, nos unamos. Dr. Gebran, membro da magistratura, nós do Ministério Público, todos os que aqui estiveram antes de nós, pedimos a mesma coisa, que essa seja uma causa da sociedade. E que não recuemos no nível, na estatura de cláusula pétrea que o financiamento mínimo da saúde, o financiamento mínimo da educação tem. Para encerrar, eu quero apenas fazer essa equiparação. Assim como a habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, são remédios processuais, procedimentais, que amparam a liberdade de locomoção, a proteção ao erário, né, o direito líquido e certo, são garantias que não podem ser tolhidas por reforma constitucional. Os pisos de custeio da saúde e da educação inscritos no artigo 212, no caso da educação, e 198, no caso da saúde, têm a mesma estatura de remédio constitucional, de mecanismo sem o qual não se assegura orçamento para financiar todas as obrigações que a própria legislação já anteviu, e que, no fundo, são direitos fundamentais. É isso que gostaria de pedir, que passemos a demandar em juízo, de forma multiplicada, inserida na realidade cotidiana, uma possibilidade de sistema de proteção do financiamento da saúde dentro do direito. Não se trata apenas de um debate no parlamento. Os deputados que aqui estiveram, o deputado Odorico, o anterior, que também havia falado, agora a deputada Carmen Zanotto, são muito aguerridos. Mas o parlamento precisa dos constrangimentos institucionais que o direito provoca para se fortalecer e não admitir retrocesso. O direito precisa se antepor a quaisquer riscos. A antítese precisa ser feita para que a síntese seja minimamente favorável, porque o argumento econômico do lado de lá é um argumento que soa irrecusável, catastrófico. Quando abrirmos os números dos orçamentos, veremos renúncias fiscais não tangenciadas. Quando abrirmos os números do orçamento, veremos falta de limite para a dívida consolidada imobiliária da União. Veremos a falta de aplicação dos mecanismos de controle de pessoal do artigo 69. Veremos inúmeros dispositivos ainda à frente, que poderiam estar sendo manejados antes da restrição do custeio dos direitos à saúde e da educação. Eis o que tinha a dizer. Muito obrigada. Como encaminhamento também, deixar já uma mensagem, se os senhores me permitem, uma mensagem do Conselho Federal também com relação ao efeito prático desta audiência pública. O primeiro deles, né? E o primeiro deles me parece que é o maior de todos, que é exatamente a nossa união em torno dessa causa. Então, mais uma vez, eu quero aqui, em nome do sistema OAB, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também, com certeza, em nome dos 27 presidentes seccionais, das nossas OABs nos estados, quero dizer a todos vocês que nós estamos absolutamente comprometidos com esta causa da saúde. Isto é um compromisso que assumo aqui perante a todos os senhores, a todas as senhoras. Nós empreenderemos todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para buscarmos, primeiramente, que a saúde seja retirada da PEC 241, porque entendemos que é absolutamente necessário. Segundo também, e quero aqui informar ao presidente do Conselho Federal de Medicina, que somei com ele, agora há pouco dei uma declaração na imprensa, antes ainda desta solenidade, criticando essa ideia de um plano de saúde individual, porque me parece totalmente despropositado diante desta altíssima carga tributária que todos nós e todo cidadão brasileiro já paga no Brasil, ou seja, saúde é princípio constitucional e é dever do Estado, a Constituição Federal informa isto, e nós temos que encontrar outros mecanismos que não seja onerarmos mais e mais ainda o cidadão brasileiro.